Foco Santo no ar, uma nova história vinda de Deus para abençoar a sua vida. Estamos aqui hoje com Danilo Isidoro. Danilo Isidoro, qual que é a sua igreja? Pentecostal Arca da Aliança. Danilo, como que surgiu a ideia desse congresso? Esse congresso foi quando eu saí do mundo das drogas. Eu falei com Deus que queria fazer algo para ele, voltado para os jovens. E eu indo para a roça, para Esmeralda, com a antiga pessoa, veio esse nome. E veio a vontade de fazer o projeto, só que ficou só na vontade. Aí passou o tempo, eu estava meio caído, meio prostrado, meio desanimado. Fui convidado para ir no Livres. Cheguei lá, quando eu dobrei meu joelho, eu tive a visão do congresso, de um sonho que não era só meu, um sonho de Deus que estava parado no tempo. Deus me deu a data, Deus me mostrou tudo em visão, como era para ser feito, e pela graça de Deus está acontecendo. Falando em drogas, a gente sabe que os jovens hoje se encontram com Jesus e tem uma mudança. Como foi a sua conversão? A minha convenção foi: nasci num berço evangélico e creio que tudo que acontece na vida da gente é permissão de Deus. Creio que eu passei por onde eu passei para mim saber o que as pessoas passam, o que as pessoas necessitam. Porque as pessoas hoje em dia, os evangélicos de hoje em dia, passam na esquina e faz muito julgamento incorreto. Eu na esquina, uma única irmã que passava e falava de Jesus para mim, que mora aqui embaixo, senhora de idade, passava: irmão, Jesus tem um plano na sua vida, Jesus tem um plano na sua vida. Eu falei: amém, irmão, eu creio, amém. Só que os evangélicos não param para conversar com você, você é discriminado. Só que tinha dia que meu coração estava tão quebrantado, precisando tanto de conversar com alguém, que eu ia para o meu quarto, conversava com Deus. Antes de eu sair, eu orava, chorava, estudava dados, cantava, chorava, eu escolho Deus. E escolho Deus mesmo, mas a minha fraqueza, o que eu tenho por dentro é mais forte. E foi indo, fui orando, fui buscando, até que um dia eu estava muito louco mesmo, de droga, estava pronto para ir para uma festa, na casa da minha irmã, deitado no sofá, a bola na cintura, todo mundo arrumando, esperando para arrumar. Meu sobrinho vem e pula em cima de mim, e eu não pude segurar ele. Ele pula em cima de mim, acordou, já era umas 1h, ele acordou e veio para o meu colo. E a gente ia para a festa e ia deixar ele lá, com a menina olhando. Ele virou para mim, fazendo um carinho no meu rosto, e falou: titi, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor. Aí foi o ápice. Aí foi onde eu pensei e falei: Deus, o que esse menino vai ser? Aí eu comecei a buscar, comecei a orar, Deus, comecei, mesmo errado, porque na palavra de Deus fala: vinde a mim como estáis. E do jeito que eu estava, todo errado, no mundo errado, sabia que eu ia tomar banho, ia pecar, mas toda vez que eu entrava no banheiro, Deus me tomava lágrima. Eu chorava. E foi indo, até um certo dia eu falar: Deus, eu não aguento mais. Se o Senhor não agir por mim, eu não sei o que vai ser de mim. Eu comecei a ficar com medo de tudo, comecei a ficar assustado, porque eu sei que foi Deus que foi colocando mais temor no meu coração. Aí eu fui, um certo dia, cheguei em casa 3h da tarde, na casa da minha irmã, porque eu não tinha coragem de vir para minha casa. Fui dormir, tomei 2 águas de coco para mim, porque eu não conseguia comer, fui dormir. Acordei 6h da tarde, dormi 3 horas. Deus estava no controle, comi pouco, estava magro, seco. Aí, na malandragem, fumar, vi um jogo, falei: vou fumar uma maconha para mim dormir, para mim conseguir alimentar, para mim dormir. E os pessoal estavam tudo me esperando para a gente ir para uma festa, só que eu falei: eu não aguento mais. Fumei. Na hora que eu entrei para casa, acabei de fumar, já comecei a ver. Comecei a suspirar, comecei a perder o fôlego, fiquei desesperado. Corri na casa da minha irmã, bebi leite, voltei correndo, comecei a despedir, sabe quando você começa a despedir do mundo, você vai despedindo das coisas, fui despedindo, passei na esquina, não tive coragem de parar para conversar com ninguém. Fui, desci para casa da minha irmã, tomei leite, todo mundo arrumado para sair, e passando mal, e ninguém deu ideia. Todo mundo continuou arrumando, achando que era uma loucura da minha cabeça. Mas era Deus trabalhando.
E vim, não aguentei ficar lá, vim embora pra minha casa. Falei, vou ter que comer alguma coisa. E tremendo, já não estava conseguindo mais puxar o fôlego. Aí pus uma canjiquinha, estava tendo uma resenha aqui na minha casa, os colegas do meu pai que jogam peteca. Pus a canjiquinha, na hora que eu fui comer, eu não consegui comer, pus o prato no chão, deitei no sofá. Tentava dormir, tentava virar, mas não conseguia. Aí a minha tia estava aqui em casa, ficando assim de resguarde. Eu chamei ela no canto, pedi ela para me levar no hospital escondido, porque eu ia morrer. Liguei na minha irmã para ir comigo e ela falou assim, eu saí para a festa. Eu falei assim, então é mais importante a festa? Ela falou que era loucura minha, eu falei, é mais importante a festa do que a minha vida? Ela, para de brincar, senhor. Ela falou, então me pega aqui que eu tô indo. Aí minha tia pegou ela, nós fomos para a policlínica. Eu no meio do caminho mandando minha tia acelerar que eu não ia aguentar chegar no hospital mais. Aí chegou no hospital, passou a ficha e tudo. Aí eu andava pra lá e pra cá, pra puxar o fôlego, andava pra puxar o fôlego, não tava aguentando mais. Aí chegou uma hora que eu conversei com um polícia que tava lá, não tô aguentando mais, não tô aguentando mais. Vou morrer. Aí eu escorei na parede da policlínica assim, pedindo eles, me atende, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eles não queriam me atender, eu fui rushando. Aí eu dei o último suspiro, que eu fui no outro mundo, eu vi a morte mesmo, me despedido, minha irmã me despediu de todo mundo, encostei e fui escorregando. Aí no último fôlego que eu dei, eu falei, Senhor, me tira daqui, Deus, porque se o Senhor me tirar daqui, eu faço a diferença. Não vai ser igual nas outras vezes que eu sempre te prometi e não cumpri. Na mesma hora que eu acabei de pensar, eu comecei a voltar, comecei a olhar as coisas assim, comecei a estranhar. Meu Deus, comecei a chorar, e fui chorando, porque eu vi que eu não estava aguentando mais respirar, que eu tinha perdido a respiração. E meu pulmão, meu coração batia aceleradamente. Não era o efeito da cocaína, misturou as duas drogas, e mais a fraqueza e mais a mão de Deus, e me fez perder a respiração. Nunca fumei cigarro, graças a Deus. E chorando, lá abaixado, falei com minha irmã, pode ir embora, pode ir todo mundo embora, pode me deixar aqui. Pode me deixar aqui, tia, depois você me busca, pode me deixar sozinho, eu quero ficar sozinho. E a policlínica estava vazia, e eu não era atendido nunca. Aí eu estava chorando, e conversando com Deus, falei, Deus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me dá um sinal que foi o Senhor que me curou. Porque se eu sair daqui desse jeito, chegar lá fora, eu vou achar que foi loucura da minha cabeça, eu vou continuar. Enquanto o Senhor não me dá um sinal, não arreda, eu quero esse hospital. Eu fui chorando e orando, falando com Deus, pedindo Deus um sinal assim que eu levantasse a cabeça. E Deus me respondeu, porque assim que eu levantei, olhei para um lado, escutei várias pessoas conversando, menino brincando, olhei para um lado, olhei para outra policlínica, já estava cheia. E tinha uma mulher sentada do meu lado, a distância de uma cadeira dela se acertava. Eu olhei para ela com a vara na mão e com a Bíblia aberta, em Salmo 54, livra-me, ó Deus, dos meus inimigos, meus opressores que pretendem contra mim, querem ver meu mal. Antes disso eu não vi, eu só vi a Bíblia aberta, Salmos, e ela corrigindo o filho dela, e eu, meu Deus, baixei a cabeça de novo, fiquei naquela luta espiritual. Peça a Bíblia ou não peço? Será que Deus está falando comigo ali ou será que Deus vai usar a mulher para falar comigo? A gente fica esperando a revelação do homem, mas a verdadeira revelação está na palavra de Deus. Aí eu falei, não, aquela luta comigo mesmo, eu falei, não, agora eu vou pedir. Se fosse uma droga eu ia usar junto, se fosse outra coisa eu ia fazer, então eu vou pedir. Peguei lá a Bíblia, falei, moça, licença, a senhora pode me emprestar sua Bíblia? Só um momento. Pode, meu filho, eu chorando. Pode, meu filho, pode ficar à vontade. Eu li a Bíblia, aí li Salmo 54. Aí eu comecei a dar glória a Deus, eu comecei a ficar feliz. Jesus me curou. E comecei a contar para todo mundo lá no hospital. Ele me chamou, na hora que eu comecei a contar, acabei de ler a Bíblia, falou, Danilo Isidoro. O cara falou, eu não vou passar na minha frente, eu já estou curado. Tinha uma mulher lá passando muito mal, falou, pode passar essa mulher na minha frente, eu já estou curado. Eu não quero mais não, pode passar. Eu já estou curado, eu só vou aí dentro para testificar que eu estava com problema, mas que eu já estou curado. E eles, não, pode vir, é você, ela vai também. Aí eu entrei, ela foi também. Chegou lá, o médico me atendeu, olhou, me examinou.
Aí mandou tirar raio-x e me deu um remédio lá. Mandou tomar raio-x, vai fazer um raio-x. Aí fez o raio-x, eu tenho ele guardado até hoje. Os batimentos do meu coração, do meu pulmão, o meu coração sempre a mais. O do meu pulmão estava elevado. Eu nunca fumei. O do meu pulmão estava elevado. Diz ele que deu um bloqueio, não lembro direito o que ele falou que deu no meu pulmão. Aí a partir desse momento eu saí, conheci um pastor, liguei para ele, pedi ajuda, pedi para orar por mim e fui buscando sozinho em casa. Eu e Deus. Me afastei do mundo, me afastei, abandonei o mundo, morri para o mundo e fui viver para Deus. Só casa. Fiz um propósito com Deus que não ia trabalhar, ficar um ano sem trabalhar, até me cuidar de mim. Até eu me preparar de novo para depois eu me estudar. Me separei um ano, o mundo não trabalhou, Deus cuidou de mim. Aí vieram e falaram comigo que eu tinha que me dar minhas vestimentas, que Deus estava me chamando a pastorear, que eu tinha. Eu falei, não, Deus, se o Senhor quiser que mude, eu falo, se Deus quer meu coração, não vai dar roupa, a palavra isso, não, que nada. Eu vi não, Deus quer meu coração está quebrantado, puro, verdadeiro. Orava, buscava, lia a Bíblia. Aí eu falei com Deus no Natal, Deus, se realmente o Senhor quer que eu mude, se o Senhor realmente quer algo mais de mim, o Senhor vai usar alguém para me dar vestimentas novas. Eu não vou comprar, eu não vou pedir ninguém, o Senhor vai usar alguém e vai me dar. No amigo culto, desse mesmo Natal, eu ganhei um sapato. No amigo oculto, meu time me deu um sapato. A minha namorada, a minha ex-namorada, me deu 2 blusas social e uma calça. Eu fui sair. Mas pra que eu vou? É blusa e calça social, assim que eu Aí a hora do amigo oculto. Chega na hora do amigo oculto, eu dou uma presente, o pessoal olha um presente, aí eu tiro lá e falo no amigo oculto dele e aí eu. Na hora que eu abro o presente, o que tinha? Sapato social. Aí eu comecei a contar, Deus mandou eu cuidar das vestes, eu pedi ele para cuidar de mim. Ele me deu a roupa, agora faltava o sapato. Ele acabou de confirmar, ele deu o sapato. Eu comecei a mudar, as pessoas julgam, falam que é sem vergonha, é safado, todo mundo usa droga, é safado, ladrão é safado, mas eu tive que passar por isso para me entender que não é safado. Amém. Danilo, ia te pedir para dar uma palavra direta, mas não vai ser preciso. Depois de tudo isso que você disse, é uma prova mais sincera de que Deus tem agido. Deus continue abençoando a sua vida. Somos mais Foco Santo. Amém. Você vai ver lá inúmeras entrevistas e inúmeros vídeos e fotos dos nossos eventos. Amém. As portas estão abertas. Conheceu o evento? Vem para cá, faz igual o Danilo. Indique-nos, nós iremos abençoar a sua vida. Amém. Jesus em primeiro lugar.